Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Hoje a gente veio aqui gravar mais um episódio, né, do nosso novo programa aí, o Loira Pod. O pessoal elogiou muito, gostou muito aí do último, né, trouxemos muita informação que as pessoas estavam pedindo bastante, e o intuito desse também é justamente aproximar o público das exchanges que nos atendem aí no dia a dia. Para isso, hoje eu trouxe o Jonathan, que responde pela Biscoint. Eu acho que eu vou trazer muita coisa bacana para vocês, ele também vai trazer muita coisa bacana, e eu vou deixar ele se apresentar aí um pouquinho para vocês e falar quem é a Biscoint hoje no Brasil. Claro. Obrigado, Ana, pelo privilégio aqui de poder estar aqui tentando ajudar um pouquinho o seu público com as informações. Eu espero conseguir contribuir com uma visão particular que a gente tem de dentro das corretoras, né? E sobre a Biscoint, a gente começou inicialmente como um comparador de preços, né? Eu até fui uma daquelas vítimas, né? Do bichinho do Bitcoin que morde a gente e de repente você adoece por alguns meses tentando entender isso que está acontecendo. E nessa época eu era CTO de uma empresa que eu tinha cofundado em 2008 e que mexia com notas fiscais eletrônicas, né? Eu acho que naquele tempo eu acreditava muito assim que a forma de tornar o Brasil melhor seria reduzir a informalidade, aumentar a arrecadação do Estado. Então, se a gente desse mais poder para o Estado, talvez as pessoas mais vulneráveis seriam auxiliadas. Eu acho que é um pensamento muito padrão aqui no Brasil. E o Bitcoin deu uma chacoalhada nessas estruturas filosóficas também, né? Então, de repente, eu me vi fazendo algo que estava já um pouco desalinhado com essas novas convicções. Né? E foi quando eu comecei alguma coisa, e essa coisa foi um projeto comparador de preços, né? A gente tinha várias corretoras no Brasil, e até naquele tempo, 2016, 2017, os preços entre as diferentes corretoras tinha uma distância muito grande entre eles, de 1, 2, 3% de uma para outra. Então, quem quisesse comprar um Bitcoin a um bom preço, teria que abrir contas em várias corretoras e ficar correndo com um fundo para lá, tipo, manda reais para uma, saca, manda para outra, para poder comprar pelos melhores preços. Então, dessa experiência de comparador de preços, a gente viu assim, cara, a gente podia facilitar ainda mais a vida do usuário, ao invés de só dizer para ele em qual corretora está mais barato, a gente faz a intermediação para ele, a gente compra o Bitcoin onde está mais barato. Disso surgiu o Biscoint. Então, a gente criou uma plataforma focada em ser muito fácil para o usuário que talvez nunca operou em bolsa, que não está familiarizado com o linguajar de livro de ofertas, ordem limite, ordem a mercado, e talvez esses conceitos que assustam quem é de primeira viagem. Então, a gente se predica na tese assim, vai chegar muita gente querendo comprar Bitcoin, mas que nunca operou no mercado. O Bitcoin vai atrair pessoas de todos os níveis econômicos e também de educação, querendo participar dessa revolução, desse movimento, né? Então a gente criou uma plataforma que era o mais familiar possível para quem já estava habituado com a internet, talvez parecido ali com um e-commerce, uma experiência de fazer uma compra online qualquer, você está comprando um produto online. Então, o Biscoint foi concebido não só para ser fácil, mas também para ter excelentes preços, né? Como a gente se conecta a várias corretoras nacionais e internacionais, a gente consegue ter sempre bons preços para compra e para venda de Bitcoin. Então, com uma conta no Biscoint, o usuário, sempre que ele decide comprar ou vender, ele tem uma expectativa de fazer isso a um bom preço, a um preço bem competitivo, melhor do que a maioria das corretoras do Brasil e de fora, né? Então, foi assim que surgiu o Biscoint, né? Desse mudar de pensamento meu, e nesse meio do caminho eu encontrei o meu co-founder, que foi o Thiago, e que um dos programadores mais brilhantes que eu já trabalhei junto, e também alguém com um foco muito forte assim em segurança, né? Uma paranoia muito grande, que é uma virtude para quem trabalha numa corretora custodiando fundos de usuários, né? E quem escreveu esse Biscoint, que é intermediador de compras, né?
e é o braço direito tecnológico, é o CTO da empresa que cuida disso aí, né? Então, essa é basicamente a história não tão resumida do Biscoint. Não, é assim, ó, muito bacana, né? E até eu vou resumir um pouco aqui também para o meu público entender, porque a gente atende muita gente que está chegando no mercado. Então, assim, a gente vê, se tu entrar lá no meu canal no YouTube, tu vai ver um monte de gente, Ana, eu fico muito grata, Ana, fica com Deus, Ana, abençoa a tua família, que bom que a gente tem tu, que bom que tu ensina para gente. E eu sempre digo assim, ó, eu não ensino investimento, né? Eu não dou dicas de investimentos, até porque não é minha função, eu falo de tributos. Né? A minha função é falar sobre impostos, sobre a parte fiscal e etc. Mas dentro disso, acaba que, lógico, as pessoas, ao quererem aprender a se regularizar e o que fazer, o como fazer, as pessoas querem saber onde fazer. Né? Então, esse onde fazer acaba fazendo com que as pessoas me perguntem, Ana, onde é que tem um extrato bom para eu entender? Onde é que eu consigo ter um extrato que eu consiga ler? Ana, onde é que eu consigo operar de forma fácil? Ana, como é que eu faço para não ter que fazer a IN 1888? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês assim, da minha experiência. Tem gente que diz que eu falo mais que os entrevistados, mas é que assim, eu vejo, quando eu trago o pessoal, eu vejo neles resposta para aquilo que o público me pergunta numa linguagem muito fácil. A pessoa, às vezes, está entrando no mercado, ela quer preço, ela quer ter diversas oportunidades de preço, e ela não quer fazer a IN 1888, porque ela não sabe. Né? Então, eu sempre digo, para entrar no mercado, a maneira mais fácil é entrar no exchange nacional. A gente não tem a menor dúvida disso. Uma pessoa que nunca viu o Bitcoin, né? Onde é que essa pessoa pode começar a comprar Bitcoin? Uma exchange nacional. É isso, sem dúvida. E eu hoje tive a experiência de olhar lá na plataforma da Viscoint. Eu vou abrir uma conta na Viscoint hoje, e eu fui lá olhar o comparador de preços da Viscoint, e eu particularmente fiquei encantada, porque eu vi vários preços, eu vi várias ofertas de várias corretoras ali, então aquela forma de vocês integrarem, né, o cliente de vocês aos preços praticamente do mundo todo ali, pô, é um diferencial muito grande para quem está entrando no mercado, né? Então, assim, é bacana o pessoal ouvir de ti, assim, como é que ele faz para entrar na tua plataforma e de que forma ele tem acesso aí aos preços de diversas exchanges. O cadastro do Biscoint ele é bem simples, né? Então, a gente pede unicamente aquilo que é exigido pela própria instrução normativa, IN 1888. A gente é obrigado a informar para a Receita algumas informações, nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, basicamente. Então, é isso que você precisa para começar a negociar, fornecer essas informações. A partir dali, você pode fazer um Pix, por exemplo, e o depósito costuma cair entre 2 a 4 minutos, aí ele já está acreditado na conta, e a partir, depois que esse Pix cai, você recebe um e-mail, ou você vê lá na plataforma também que o seu saldo aumenta, e aí você pode comprar o seu primeiro Bitcoin. E a experiência é bastante simples. Aí eu posso escolher pode... qualquer uma ali no comparador de preço. A gente escolhe aquela que a mais barata que a gente consegue comprar naquele momento. Então, a gente não está conectada a todas as corretoras, nem todas as corretoras fazem sentido a gente estar integrado, ou existem momentos também que acaba o que a gente chama de liquidez na corretora, o saldo que a gente mantém próprio na nossa conta que a gente tem nessa outra corretora, ele acaba eventualmente, isso é mais raro de acontecer. Então, não é em todo momento que a gente consegue trazer o preço de todas as corretoras. Mas quando você decide comprar o Bitcoin, você está comprando do Biscoint, e o Biscoint, por sua vez, vai comprar da corretora que tiver com o melhor preço. E a gente Então, repassa esse é o preço. Bitcoin que escolhe o menor preço. Ele vai ver para mim aonde está o melhor preço naquele momento. A gente dá transparência, né, tem um ranking lá de preços das corretoras no momento, você digita o valor que
para simular uma compra, né? E esse ranking mostra os preços efetivos, considerando as taxas que cada corretora cobra, que variam bastante, né, em cada uma daquelas corretoras. E a gente entende que o Biscoint, comprando diretamente pelo Biscoint, o usuário está usufruindo de uma conveniência de já ter acesso a um dos melhores preços, algumas vezes até o melhor preço do Brasil, com uma conveniência de interagir com uma plataforma só. Então, ele não tem que operar em 3, 4, 5 plataformas para poder aproveitar os melhores preços, e depois, na hora de fazer a declaração, ele tem que sair coletando informações de extratos de corretoras em formatos diferentes, e sair agregando tudo isso e calculando o preço médio de operações feitas em corretoras distintas, né? Então, operando em um só lugar, existe um ganho de conveniência muito grande, e eu acho que o que faz sentido para a gente é escolher um lugar onde os preços são sempre muito bons, é uma escolha que tem um apelo grande, assim, no que o usuário percebe como valor. Então, Todo mundo quer comprar Bitcoin mais boto barato. o BRL lá na Biscoint, e a Biscoint vai comprar o Bitcoin mais barato para mim naquele momento. Sim, o mais barato que for possível para a gente comprar. Eu vou te fazer uma pergunta, porque vão me perguntar. Então, vocês têm integração com a Binance, por exemplo? Temos com a Binance, e com outras corretoras internacionais também, mas a maioria das corretoras são corretoras nacionais, que então, a gente tem assim, integrado. para situar o público que gostaria de fazer uma compra na Binance, mas não quer ter que fazer a IN 1888, porque ele não sabe. Ele pode ir lá na Biscoint, ter conta na Biscoint, que a Biscoint faz a IN 1888, porque ela é uma exchange nacional, né? Então, ela faz a IN 1888 todo mês, aquilo que eu falo sempre, independente de limite. E lá, a Biscoint, se naquele momento na Binance for o melhor preço, é lá que tu vai comprar, e é tu que vai te resolver com a Binance. Eu vou ter conta só contigo. Exatamente. O relacionamento do cliente é com o Biscoint. Então, você deposita na conta do Biscoint, você saca da sua conta do Biscoint para sua conta bancária, você saca os Bitcoins do Biscoint para sua carteira, e você compra e vende dentro do Biscoint. O Biscoint está fazendo o meio de campo para você, com a corretora, se for a Binance naquele momento, a gente vai usar a Binance, se for outra corretora, a gente vai usar outra corretora, que tiver com preço melhor do que a Binance. Então, a gente consegue ter preços sempre muito competitivos, e no longo prazo, principalmente para o usuário que estiver fazendo, sei lá, uma compra média, todo mês vai lá, separa R$200 ali para comprar de Bitcoin. No longo prazo, essas várias compras, sendo feitas sempre com preço muito bom, acabam resultando assim no melhor, é o resultado mais eficiente que o usuário pode ter usando o Biscoint. Pelo menos a gente está convencido disso. Então, assim, né? Então, vamos lá, vamos pontuar. Então, a gente consegue, operando na Biscoint, comprar Bitcoin aí em diversos locais, procurando o Bitcoin mais barato, com outras moedas também, né? Com outras moedas também na corretora, e estamos dispensados de nós, temos que fazer a IN 1888, porque lá a Biscoint vai fazer essa IN 1888. Não estamos dispensados de fazer o imposto de renda e não estamos dispensados de fazer a apuração do GCAP. Para quem não sabe, eu tenho lá no blog, a gente fez um artigo, eu e o Alexandre Senra. O Alexandre Senra é procurador, né, da República, e a gente fez um artigo, né, sobre os direitos do consumidor, e onde a gente menciona extratos, né, extratos bons, extratos ruins, quais são os extratos que a gente consegue fazer uma leitura sozinho, né? Então, assim, eu sou um pequeno investidor, eu não tenho dinheiro para contador, eu não gasto com a Ana, eu uso 0,800 da Ana lá, estou sempre lá no saque da loira, não vou precisar fazer IN e quero uma corretora que eu entenda o extrato. Aquele extrato que eu uso lá naquele PDF, está lá no meu blog, aquele extrato de exemplo que eu utilizo como um extrato bom é o extrato da Biscoint. Isso é como lá eu não falei o extrato de quem é quem, né? Mas estou falando aqui, então, aquele extrato que eu dou como bom exemplo é o extrato da Biscoint. É a primeira vez que eu estou entrevistando o Jonas, isso aqui não é a matéria paga, né? Acho que nem ele não sabia que o extrato era o dele, né?
Como Não óbvio, sabia. eu apuro todo mundo, eu tenho extratos de todas as corretoras, né? Então, eu tenho essa vivência com todas as corretoras. Então, o extrato da Vispoint, ele, de fato, ele é um extrato que ele é de fácil leitura para o contribuinte. Então, a gente já tem 2 facilitadores. Um extrato que tu vai entender para fazer sozinho, e tu não vai ter que fazer a IN 1888. Ele vai fazer a IN por ti. Isso já é um facilitador. Sem contar o facilitador de tu comprar o menor preço. Agora, e se eu quiser vender no melhor preço, tu também vai procurar o melhor preço para mim. Sim, tanto para compra quanto para venda. E não só para Bitcoin, a gente já lista Ethereum e deve listar várias outras moedas no curto prazo. A gente está se movimentando. A gente estava resistente de listar aquele mundaréu de moedas, né? Até a gente carinhosamente chama de shitcoins, porque a gente, como participantes desse mercado, como pessoas mais experientes, aí sabe que Ó, é um jogo de aqui, tentar ó, acertar, Coiners. tentar pegar a shitcoin que está valorizando mais, enfim, é mais ou menos como tentar acertar quais números vão sair na loteria. É um jogo que pode dar muito dinheiro para você, mas na maior parte dos casos ele só vai tomar o dinheiro que você colocou. Então, é uma ofertar essa liberdade para o usuário é uma decisão que a gente está tomando, assim, entendendo que o usuário é dono do dinheiro dele e a gente tem muita demanda do nosso público por oferecer mais opções de moedas para que eles possam fazer sua própria estratégia de diversificação. E a gente tenta sempre educar o usuário através das nossas mídias sociais da importância assim, de entender mais a fundo o que está acontecendo, porque existe muito ruído e muita distração nessas moedas que prometem ser superiores ao Bitcoin, ou prometem fazer upgrades mais rápido que o Bitcoin, e esse próprio discurso, ele evidencia que talvez assim a pessoa que está vendendo isso, ela nem entendeu o que dá valor ao Bitcoin, e não é o fato dele ser moderno ou dele ser rápido, é o fato dele ser uma coisa que, como se fosse um fato imutável da natureza. O que dá valor ao Bitcoin é o que dá valor ao ouro. Ninguém consegue produzir ouro ou mudar quanto ouro existe disponível no planeta Terra, ou criar uma tecnologia que extrai ouro com muito mais velocidade e menor custo. Então, existia uma estabilidade assim de saber que ouro é um recurso da natureza escasso, que é o que é e que ninguém consegue forjar ele. E agora a gente tem o Bitcoin que reproduz essa característica de imutabilidade no campo digital, né? E também fornecendo umas vantagens a mais, que é uma mobilidade global, né? Ele pode ser transmitido sem possibilidade de censura para qualquer parte do mundo. Isso, por exemplo, não acontece nem com o ouro, porque o ouro eu dependo de uma transportadora que vai pôr no navio, que passa numa alfândega, e então existe várias possibilidades de se censurar uma transação com ouro físico, né? Mas com Bitcoin não existe forma de você impedir uma transação de Então, acontecer. hoje, vocês trabalham com Bitcoin e com ETH, isso? Isso, com Ethereum, né? Que é a É com o moeda pai e com da a rede mãe. Ethereum chama-se Ether. É com o pai e com a mãe, né? Com o São pai e com a mãe. as principais em capitalização de mercado. Uh, e a gente vai sim oferecer, deixar o usuário decidir o que ele quer fazer e continuar dizendo o que a gente diz, que a gente vai continuar sendo uma empresa Bitcoin First, que a gente está chamando. A gente até gostaria de ser Bitcoin only, mas a gente, em respeito à soberania do usuário, que é quem manda naquilo que a empresa vai ser, a gente vai diversificar o portfólio de opções para o Deixa eu te público. perguntar, agora eu lembrei de uma coisa. Então, se eu compro mais barato e vendo mais caro, lá eu posso fazer um giro infinito lá, é isso? O giro Olha, você compra pelo preço de compra mais barato disponível, sim. que, vamos dizer, é 100 mil, vamos ancorar aí. E E você giro vende pelo infinito é uma preço, palavra que todo mundo uh, gosta, né?
a arbitragem infinita, né? É. Isso já existiu empresa no Brasil com esse tipo de promessa, né? Então, Não, e não deu que não muito, deu muito certo, né? certo. Vamos lá, que não deu certo, né? É. O que acontece no Bisconte é assim, você compra, o preço mais barato é 100 mil, tem uma corretora oferecendo a 101, outra a 102, outra a 103. O preço de venda mais caro, vamos dizer, é 99 mil, e tem outro oferecendo por 98, 97, 96, certo? Então, o melhor preço de compra e o melhor preço de venda ainda tem um spread, né, uma diferença entre eles, um afastamento entre esses dois preços, que ainda resultaria em uma perda se você comprar e vender na maior parte do tempo. Aí, agora tem um peguinho aí. Como o Biscoint está conectado em todas as corretoras, às vezes acontece no mercado o que a gente chama de uma oportunidade de arbitragem, Uhum. que é quando em uma corretora você pode comprar por 98 e na outra vender por 100 e pegar 2 mil aí de lucro. Né? Então, isso às vezes acontece, e quando isso acontece, tem muitos usuários que espetam um robozinho de arbitragem no Bisconte, a gente até fornece um template de robô para o pessoal usar como base para eles desenvolverem o próprio. Normalmente é pessoal com um pouco mais de conhecimento técnico, Sim. mas esses robôs dos nossos usuários realizam essas arbitragens automaticamente e tem lucro operando somente no Bisconte. E o Bisconte compra onde está mais barato e vende onde está mais caro. Mas isso não acontece sempre. A maior parte do Não dá tempo. para deixar no automático lá se É, tu for fazer sem robô. o robô faz isso automático. Mas você tentar entrar no Bisconte manualmente e falar, vou comprar e depois vender, você vai ver que você compra por um valor, na hora que você vender, você recebe menos reais do que você gastou para comprar, na maior parte do tempo. Então, porque não é todo momento que tem uma oportunidade de arbitragem, né? Essa Tá, oportunidade de mas e você se eu comprar mais tiver, barato e vamos vender lá, mais estou caro. cuidando, estou cuidando. Entrei lá, Ana, sala do operário, entrei lá e eu estou cuidando. Então, o momento de eu comprar, eu vou, ó, quero comprar biscoito, né? Vou lá Aham. e lanço uma compra. E quando eu ver que está para venda, eu vou lá, o biscoito está Deu uma para valorizadinha. posso ir É, lá e definir isso. Então, tipo, por minha conta, eu posso ir arbitrando. você pode ir fazendo um day trade, né? Que Uhum. é o processo de comprar por um preço, esperar dar uma valorizadinha e aí vender e ficar com um pequeno lucro ali, né? Então, isso é possível fazer dentro do Biscoint também, não existe nenhuma limitação nesse sentido. Tem usuários que têm estômago para esse tipo de adrenalina, né? Tem até os primeiros que eu peguei da Biscoint, as primeiras pessoas que eu atendi da Biscoint, faziam justamente isso. Eu conheci a Biscoint assim, né? Aham, Com meninos que faziam arbitragem lá a olho, assim, né, e tinham um aham, resultado positivo. Tudo manual. depende, ninguém vai ter o mesmo resultado, né? A questão é sempre a pessoa. Cada um tem um olhar, cada um tem um estudo de operação, cada um tem essa operação. Por isso que eu não, já não dou dicas de investimento por isso. Mas a gente vê assim que gera oportunidade, né? Então a gente tem aí a É, oportunidade de preço, a gente tem aí a oportunidade de uma menor burocracia, a gente tem que avaliar isso, um extrato bacana. Até o Jonas estava me falando antes aqui que eles melhoraram ainda mais o extrato deles, né? Até o Jonas pode falar também que o extrato, Jonas, se isso facilita para a pessoa a questão do imposto de renda dela. é. E até falando nessa questão do extrato e da instrução normativa, né? É, essa IN 888, eu acho que tem muito usuário que não sabe que ele está incorrendo numa irregularidade, que ele opera talvez uma corretora estrangeira, sem saber que ele está sujeito por isso, né? Caso ele não reporte em sua normativa, é uma multa de 3% do valor da operação, A de pessoa cada física operação, é né? 1,5%. A pessoa física é 1,5%. 1,5% para a pessoa física. Na Para a corretora é jurídica, que é 3%. 3%, então, né? É. É. E assim, ó, eu recebo centenas, né, de contatos todos os dias. Quando a pessoa recém me conhece, a primeira coisa que ela faz é me perguntar: isso aqui é verdade mesmo? Eu preciso mesmo, né? Então, a gente tem um facilitador aí, quando a pessoa procura o assunto imposto de renda de cripto, ela vai me achar. Eu escrevo para o portal, eu escrevo para o Livecoins, ela vai achar o saque da loira, vai achar o Instagram, vai achar o YouTube, vai achar o meu curso gratuito, vai achar o
o meu e-book é gratuito, foi o primeiro livro no Brasil escrito sobre tributação de cripto, foi distribuído, o editor foi o Portal do Bitcoin, né, na época, a gente já fez a segunda edição agora esse ano. Então, ela acha esse material e quando ela se depara ali, ela lê, ela vê que ela tem essa obrigação. Então, acontece muito da pessoa descobrir, olha, eu te achei na internet e descobri que eu estou devendo a IN 1888. Descobri que eu tenho multa a pagar. Descobri que eu estou devendo imposto, que é o caso da pessoa que não sabe que para de troca tributa, né? A pessoa que vai lá, compra, Ganho de falou, pega um capital. monte de shitcoin, compra para tudo que é lado, dedo nervoso. Faz permuta. Permuta, e quando vê, está devendo. Aí tem que gastar comigo, tem que gastar com imposto, tem que gastar com multa, mas é uma função, né? Acontece muito isso, muito. Mas cada vez mais as pessoas estão se dando conta que tem que fazer a IN 1888, e isso dá multa, as pessoas estão sentindo no bolso, as pessoas estão sentindo no bolso a questão das permutas. Então, cada vez mais a gente tem usuários atrás de conhecimento, né? Isso é muito interessante. Tem uma outra E é coisa muito muito bom que você esteja interessante fazendo esse trabalho. Uhum. na Biscoint, né, que eu não sei se todo mundo sabe, é que junto com o Jonathan lá na Biscoint, entraram, daí eu não sei quando foi sentado, daí o Jonathan pode nos contar, e entraram o pessoal do Grupo Primo, que é o Primo Rico, né, o Thiago Nilo, eu até sigo ele, sou fã dele lá, mas ele nunca falou comigo, né, acho que até já mandei lá um direct para ele, pode cobrar dele, que ele não me deu nem as horas, E acho que o Bruno também, né? O Bruno Perini também, né? O O Bruno Bruno Perini Perini também foi o faz primeiro parte, né? investidor. Foi o primeiro, Uhum. né? O Bruno também, e o Bruno também, sigo o Bruno, sigo a Malu. E também já falei com o Bruno, agora, na verdade, até há poucos dias atrás eu dei um parabéns lá no Bruno, que ele estava falando, ele está agora com produtos focados em Bitcoin, né? Em educação. E eu elogiei, porque antes eles também, era muito aquela coisa de bolsa também, e acho que eles também se depararam com isso que a gente se deparou, de que estamos no futuro, o Tá futuro está chegando. aqui, né? Não, o futuro está aqui, o futuro está aqui. Uhum. Ele já existe. E é muito bacana ver gente que nem eles, né, investindo, assim, né, numa corretora nossa aqui, né, corretora nacional. Bacana ver que eles estão vendo a mesma coisa que a gente está vendo, né, são pessoas aí do mercado, estão há bastante tempo no mercado financeiro. Eu particularmente, sigo o Thiago, não faz muito tempo, mas no momento que, em algum momento, eu vi algo do Thiago que me chamou a atenção, né? E a partir dali eu comecei a seguir ele sempre, né? E fiquei encantada quando eu vi que ele entrou na Biscoint, achei muito bacana. Então, o Primo Rico, um dia, se tu puder, tu vem aqui falar comigo também no Loira Pod, para a gente trocar uma ideia sobre bitcoins. Mas conta para nós Eles aí, vão providenciar isso. como é que é isso deles? Quando é que eles entraram? Como é que foi isso? A gente teve uma sorte imensa de ter cruzado o caminho, primeiro com o Perini e na sequência com o Thiago Nigro, né? Até assim, tem a ver com a IN 1888, a história. Quando a gente começou o Biscoint Buy, né, que é esse intermediador de compra e venda, em 2019, a gente ainda era uma MVP. Então, era uma casca, era uma interface que permitia já o usuário comprar, mas quando o usuário comprava, chegava uma notificação para mim, ou para o meu co-founder, e a gente tinha que correr na corretora e comprar aqueles bitcoins manualmente. Então, toda vez que chegava uma compra, eu me logava na corretora que tivesse mais barato e ia lá comprava. Era manual. E isso aqui é um MVP, a gente está testando o modelo e teve aceitação. O pessoal começou a gostar, a elogiar, a usar. E tinha momento de eu estar no banheiro assim e chegava a notificação no celular e eu enxugava a mão na toalha no banho assim para poder fazer a compra na corretora na hora, porque a gente estava curto de grana. E aí a gente tinha, sei lá, 6 meses de caixa, a gente aguentava 6 meses antes de acabar o dinheiro. E saiu a instrução normativa 1888, dizendo que a gente tinha
um mês e meio para se adequar e para começar a reportar. E aí a gente teve que parar de trabalhar na automação desses processos de compra, que era o que a gente estava ocupado, e falar assim, vamos ter que atender a regulação. Isso quase matou o Bitcoin, né? Então, mas alguns meses depois disso, a gente conseguiu sobreviver à IN 8888, mas o dinheiro já estava acabando, então a gente estava procurando uma segunda rodada de investimento, e o Bruno Perini estava procurando uma startup de Bitcoin para investir no Brasil. E a gente deu a sorte de cruzar o caminho dele nesse momento, que ele estava nessa busca. E eu acho que a parceria foi muito boa para os dois lados também, né? Porque a gente correspondeu ao investimento de uma forma que resultou num crescimento muito grande, né? Acho que com a entrada do Bruno e do Thiago Nigro, a gente ganhou mais de 200 mil usuários, a gente rapidamente atingiu o break-even, né? A gente parou de ser deficitário, começou a ganhar dinheiro, a ter lucro e a poder investir, crescer o time, então o time já cresceu bastante, e agora a gente recebeu mais uma rodada deles, né, entrando o Thiago Nigro, que ela foi concretizada agora em outubro, e a gente já está disparando contratações aí para dobrar o tamanho do time, e tem muita coisa boa que a gente deve fazer aí em 2022, com isso aí. É muito legal, assim, que a gente vê que, primeiro, né, são empresários que meteram a cara, né, e passaram por tudo sobreviver, né, vocês da Discord, e que ainda após isso tudo aí ganharam aí investidores fortes, né, então, assim, é uma empresa que hoje tem bastante liquidez, né, é uma coisa que as pessoas têm muito medo no mercado, né, depois de 2019 a gente ficou com muito medo, né, das corretoras, né? Então, quando as pessoas me perguntam, mas que corretora é boa, essa aqui é boa, essa aqui, eu sempre digo, olha lá no Reclame Aqui, né? Verifica se a empresa tem liquidez, né? E acho que notícias assim de liquidez da empresa, pô, a Biscoit hoje tem com ela aí o Primo Rico, né? Eu acho que é um avalizador muito forte. Por exemplo, para mim seria, né? Para mim seria, para eu pensar em colocar dinheiro numa corretora, eu avalio isso, se a empresa tem liquidez, quem está por trás da empresa, e óbvio que, né, o Thiago é um nome muito forte, né, e que jamais se envolveria com uma empresa que não fosse idônea. Uma coisa que eu estava em El Salvador na semana passada para um evento chamado LabitConf, e é um evento muito grande, e no primeiro país que está adotando o Bitcoin como moeda oficial, então é um lugar que muita gente queria conhecer, a gente foi lá com muita curiosidade para ver como é que isso estava rolando lá, e nesse evento eu conversei com vários donos de corretora, né? E uma realidade assim que transparece, eles sabem que existem corretoras, e não são poucas, que são insolventes, ou seja, elas, por exemplo, elas têm 1.000 bitcoins de usuários, mas na prática, na carteira delas, só tem 500 bitcoins. É um número no Então, computador. se todos os clientes falassem, quero meu bitcoin de volta, tá bom, ela não consegue honrar todo mundo, né? Então, essa situação de insolvência é mais comum do que se imagina. E o Bitcoin, assim, a gente não só é solvente, como a gente tem os bitcoins próprios, ou seja, se de repente a gente fosse fechar as portas hoje, a gente devolveria todos os bitcoins de todo mundo e ainda ficaria com alguns nossos que são próprios, né? A gente mantém parte da nossa tesouraria em bitcoins, até para a gente ser, por razões operacionais, a gente precisa ter bitcoins próprios e também para a gente ser coerente com o que a gente fala tão publicamente, né? De que o Bitcoin não é o futuro, é o presente, né? Então, tem que ser o presente para nós também, né? Senão a gente está sendo hipócrita ali. Mas é uma questão que é um pouco importante a assustadora empresa mesmo. ter liquidez. É muito importante. A gente viu em 2019 aí o quebra-quebra, que foi da falta de liquidez no mercado, né? Então, é muito importante. A gente, para operar hoje, a gente tem que ter muita segurança, né? Eu tenho muito medo, né? Então eu sempre sou muito reticente com isso.
assim, acho que uma vantagem de escolher uma empresa que esteja no Brasil, eu penso assim, a primeira, acho que a mais importante é o suporte, então você tem quem te responda em Outro português e ponto que seja do importante, país. vocês têm o suporte online ali, né? Isso também, Sim, então chat vocês online, me têm um responde na chat hora. online ali, tem com quem falar. Isso é uma coisa que eu Uhum, acho importantíssima. Esse negócio de fazer contato por e-mail, não. Tem que ter com quem falar. Isso as pessoas reclamam é, muito também. Se tu quiser reclamar qualquer coisa para alguém, tem que ter para quem reclamar. O cidadão quer alguém que escute ele, né? Tu não tem noção é, a quantidade de gente que vem no meu blog, vai lá no meu blog reclamar de exchange. Ana, a exchange tal não fez isso. Ana, a exchange tal não fez aquilo. Eu não sou fiscal de exchange, eu não tenho poder junto a exchange nenhuma, né? E aham, as pessoas costumam me fazer muita denúncia. é. E o fato da gente ter investidores que estão com a cara no público também, né? De volta e meia chega, o Bruno me manda no WhatsApp aqui, ó, o usuário está dizendo isso aqui. Eu falei, Bruno, a gente já cuidou desse caso, tá resolvido, mas o pessoal usa até o direct do Thiago Nigro, do Bruno, para pedir suporte, né? Quando eles não estão entendendo alguma coisa. E eles Mas, respondem, e eles respondem, dependendo do caso, eles pergunta se passam eles para a gente, respondem lá assim. para as pessoas. Que o Bruno, eu mandei os parabéns lá pelos É, bitcoins e o Bruno não me respondeu. É para o Bruno e para o Thiago, que eu não é, sei quem é que faz o imposto de renda deles, mas que agora que eles são uhum, bitcoiners, eles vão precisar de mim, eles vão precisar de mim. é. Na escala que eles estão, é realmente assim, na prática é inviável responder a todos os directs que Claro, recebem. claro, eu Eu falo acho que brincando, existe um nem eu esforço não muito grande. consigo. Eu sou É, infinitamente menor e já eu também não respondo, é a equipe que responde. O é, meu e-mail, WhatsApp, eu só respondo, na verdade, o meu WhatsApp pessoal. O resto todo já é a equipe que responde. E eu sou infinitamente menor que eles. Não tem como. é, A gente até gostaria de atender todo mundo, mas não tem como. Não é é, viável, senão a gente não consegue nem trabalhar. Né? Não tem como. é. Jonas, eu queria O fazer nosso mais uma suporte, pergunta. ó, sim. Prazo para saque? Prazo para a gente Se executar o tem o saque, saque em VRL, quanto tempo leva para receber? a, a execução ela é automatizada e imediata, né, em horário comercial. Por enquanto, o saque é só por TED, então até às 17 ele acontece de imediato. Melhor. Então é só o tempo do banco processar, o banco que envia e que recebe processarem a TED, que pode levar alguns minutos, né? E limite de operações? Os limites, eles dependem do nível de verificação do usuário, então o usuário que precisa de limites maiores do que o padrão que a gente concede. Os limites estão disponíveis lá na página, no rodapé, tem uma seção de limites, que você pode ver os limites do Daí eu usuário vi ali, verificado. é o limite, fez a inscrição lá, o basicão, é R$ 5.000, Você né? já tem 5 mil reais 5.000 reais. no mês e mais Aí, 5 mil reais no próximo mês, tá. num E limite aí total de 10 mil verificou. reais. Tem a primeira verificação. Quais são os documentos da verificação? Isso eu não achei ali. Não sei se ele. Você precisa só de uma CNH, uma caneta e um papel. E um E aí os celular meus para limites fazer. passam. ah, E aí seus passam limites aumentam. Eu não tenho de cabeça quanto é que tá, mas eu acredito que seja 50 mil mensais, se eu não estiver enganado, mas eu tá. posso E isso estar só com a falhando aqui. documentação. E aí a terceira, lá, uma super verificação, aí que seria com declarações de renda, Isso, essa etc. envolve imposto de renda e outras coisas que a gente é exigido, né, garantir que existe a capacidade do cliente de operar aqueles volumes. E então a gente amplia os limites conforme o perfil do cliente. Vi ali também que tem conta Uhum. PJ também, tem conta para pessoa Tem conta para jurídica, né? PJ. Tem a Uhum. verificação lá, tem documentos de verificação também. Então É outro conjunto de documentos. Uhum. E tem depende da bastante verificação do coisa. sócio administrador. E isso daí vocês têm um compliance que fazem essa análise da PJ. Sim, tem um departamento responsável pelas verificações de conta, o compliance dos usuários e avaliação de crédito. Tá? Inclusive, o Bisconte falando em crédito, né? A gente tem algo que não é
necessariamente um crédito, é um prazo para pagamento. Então, no Eu Biscoint, uma vi vez que você ali já isso. comprou bitcoins, se você manteve uma quantidade, sei lá, R$ 1.000 de bitcoins na plataforma, decidiu comprar mais bitcoins, você não precisa depositar o dinheiro, você pode fazer primeiro a compra, por exemplo, comprar mais R$ 1.000, e aí você tem um prazo de um dia útil para efetivamente fazer a transferência, o Pix, daquele valor que você comprou. Então, isso permite, a gente entende Permite que isso aquela reduz, operação assim, a aquela jato, que tu não ansiedade. tem tempo, Quero comprar, deu um impulso, compra e tô primeiro, fora, depois não você tenho vai. como comprar agora. Então, tu É, faz ali, larga ali, manda fazer, e aí tu tem tempo para chegar em casa, fazer a transferência. Eu vi ali e não entendi isso. direito, mas é isso aí mesmo, então. Mas é isso aí, você pode comprar primeiro, desde que você já tenha uma quantidade de bitcoins proporcional ao que você está querendo comprar, né? Uhum. Então, e até conforme o seu nível de verificação, a gente dá um limite maior para você fazer essa compra pré-aprovada, que a gente chama, né? Que é a compra antes de você depositar. E você tem um prazo de um dia útil. Então, não é um crédito, porque não existe juros, você não tem parcelas, não é nesse sentido, mas é um prazo de um dia para pagamento, Não, que que a é gente entende que justamente te dá o aquele corre ali. tempo. Tu viu uma oportunidade, mas estou levando as crianças É, na escola. Eu vi a oportunidade, porque eu fico olhando o preço o dia todo, mas não tenho o que uhum. fazer. Aí tem a Eu PP, lembro, né? o Bruno Compre. Perini tem um caso disso aí, que ele queria comprar R$ 50.000, mas lá no Itaú, por algum motivo, ele não conseguia resgatar do investimento, o limite, não sei o que, tinha que ligar na agência e falar, não, deixa eu comprar, pré-aprovado, e aí depois eu brigo com o Itaú para ver como é que eu mando o dinheiro. É disso para ele E trocar de banco, porque o Itaú não é um banco amigo dos bitcoins, né? Então, assim, o Itaú é a coisa sempre é, mais complicada. eles Mas estão eles estão voltando um acontece. pouquinho atrás por força aí de mercado, né? Até criaram acesso a um fundo cripto, Pois tu sabe mas que mesmo assim tu viu que eles responderam para o CAD, né, que em que pese tenham criado o fundo, eles continuam com a mesma política de fechamento de contas, né? contas de corretoras e até de usuários De que usuário, é que negociam. assim, de usuário, eu sou Uhum, muito revoltada com eles, porque de usuário, assim, não é é. nenhum, vários, É um desrespeito é um da desrespeito. escolha, da decisão do Nem o cliente, gerente né? não fica sabendo. Assim, quando tu diz para o teu gerente, cara, o que aconteceu na minha conta, o gerente fica sabendo junto contigo, porque Não veio de sabe. cima lá e fechado, né? Uhum. E isso a gente está falando, Desinteresse inclusive, comercial, eles de falam. gente que declara, gente que paga imposto, gente que ele fecha todo mundo. Não é assim, não, fechou porque não tem documentação. Não, ele fechou porque liquidou Uhum. cripto e foi para conta. Né? É Ele isso não aí. te perguntou se tu tinha imposto pago, se tu tinha imposto de renda, ele não te pergunta. Eu sou revoltada com esse tipo de coisa. Né? Outros bancos te questionam, né? Tá, tu pagaste imposto, tem imposto de renda, tem isso declarado e tal. Ok, né? Tá, o banco tem direito de fazer esses questionamentos. Agora, não te perguntar isso aí fechando é muito ruim, é algo muito ruim. É Mas um isso pouco tiro no pé, porque assim, hoje não faltam alternativas aos grandes bancos. Eu recentemente, a esposa de um amigo meu teve um problema com um grande banco aí, e ela rapidamente falou assim: vou ficar só com essa outra conta digital que eu tenho, de uma fintech aí que está bombando também. Então, existe uma profusão de concorrentes muito competentes a esses bancos incumbentes aí, e eles agindo dessa forma, né, resistente à novidade, resistente à transição, ao que supostamente vai competir ou mexer nas bases do mercado deles, né? Isso é como a Blockbuster resistindo à digitalização dos filmes e, enfim, eu digo assim, ou a aceita que Kodak dói não menos, querendo as né? câmeras Que é o digitais, que né? está acontecendo hoje, é aceita que dói menos. A gente veio para Uhum. ficar, vamos ficar, não tem volta. O mundo mudou. Abraça a mudança e É, aproveita a sua posição de liderança no mercado para ser pioneiro e disso aí, né? Você vai continuar na liderança. Agora, ver a mudança, a tecnologia nova como uma ameaça é um caminho para ser suplantado, substituído no longo prazo, com né? certeza. Eu também não acho que é uma estratégia
é uma estratégia muito com uma Eu não visão quero, é uma míope, estratégia né? Você está burra, enxergando o né? imediato, mas no É que longo prazo, é isso uma estratégia burra, né? tá. Jonatas, qual é os bancos que o pessoal pode usar para depósito na Biscoint? O Visconti trabalha com 2 bancos, um banco Genial e o Banco Acesso, que são bancos que abraçaram, eu acho Os que amigos as das corretoras criptos. nacionais, e também forneceram APIs de negociação, de transação, para que a gente pudesse tornar completamente automatizado a confirmação de depósito, a execução dos saques, né? Então, são esses 2 bancos, mas ele aceita Pix de qualquer instituição Qualquer. bancária, aceita TED de qualquer instituição bancária que o cliente quiser usar. Jonatas, muito obrigada pela tua participação aqui. Muito obrigada por contar para a gente aqui. Eu vou abrir a conta lá na Biscoint. Eu vou brincar de arbitrar de vez em quando. Achei sensacional. Foi bem na hora de uma compra, quando eu vi lá essa funcionalidade. Eu adorei. Achei bem bacana a funcionalidade ali do comparador. Eu acho que eu até vou deixar o link, vou pedir para a Rachel colocar o link do comparador aqui, porque assim como eu acho que muitos dos meus seguidores não conhecem lá o comparador, esse de preço. E eu, que considero já experiente, né, no mercado, não conhecia, então assim, vou deixar aqui para o pessoal, porque é muito bacana. Ali eu vi vários preços juntos, ali tu vê direitinho, tem um panorama do mercado naquele Dá uma momento. transparência do mercado, né? Exatamente, eu achei muito bacana, achei muito bacana. Eu até vou ver se a Rachel tiver como, vou deixar até uma foto aqui do Rachel, escuta aí, ó, quando fizer a edição, tenta botar uma foto aqui do comparador de preços lá da Biscoint, que eu acho que o pessoal vai curtir bastante. Vamos deixar o link, vamos botar uma foto para chamar a atenção. Jonas, te agradeço muito, tenho certeza que o público vai curtir bastante, saber como é que funciona, e eu curti bastante também, né? Também muita coisa eu não sabia, eu tô bem faceira, né? Que bom que tu veio aqui falar com a gente. Pode. Eu que estou muito feliz da oportunidade, e agradeço o espaço, espero ter contribuído com vocês todos aí que estão nos ouvindo. Tudo bem, gente, muito bem. Então, Jonas, um beijo grande para ti, muito obrigado por ter dedicado esse tempo aí para a gente, tá bem? Beijão. Obrigado, Ana Paula, beijão, tchau, tchau.